Igreja do Senhor, vamos continuar estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. Vamos estudar agora Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 2, 11 a 19. Nós falamos na semana passada, continuando na meditação desse texto, que é um capítulo muito central dentro da história da teologia reformada. Nós poderíamos tranquilamente dizer que o livro inteiro de Efésios, ele ocupa um papel muito importante na mudança de mentalidade, na ruptura com as práticas da igreja medieval, que levou homens como Martim Lutero, João Calvino e tantos outros a redescobrirem a fé bíblica, a fé verdadeira. E esse capítulo 2, certamente, trabalha na prática os efeitos do Evangelho na vida da sociedade e na nossa vida como cristãos. E eu peço que você ouça com bastante atenção a leitura desse texto. Versículo 11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, tão rica, tão profunda, tão boa para as nossas almas. Ela é capaz de lavar a nossa alma e descontaminar os nossos pensamentos de todas as ideias que flertam e competem pela nossa atenção. Ela é capaz de nos situar no centro da tua vontade, e queremos ouvir a tua voz, como acabamos de cantar. Fale, ó Deus, e vem, cumpre em nós os teus propósitos para a tua glória. Essa é a nossa oração e o nosso canto, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem, se quiserem, fazer um desenho, e vocês vão entender que esse desenho tem muito a ver com o sermão hoje à noite. Vocês podem desenhar um campo de futebol, tá? E bem no meio desse campo de futebol, vocês fazem uma parede, cortando o campo de futebol no meio, mas dos dois lados, os jogadores dos dois times têm a mesma camisa, tá? Ó, campo de futebol, uma parede bem no meio, mas de cada lado, os jogadores dos dois times têm a mesma camisa, tá? Quero ver quem vai conseguir fazer esse desenho. Papai e mamãe podem ajudar. Isso tem a ver com a ilustração que eu vou trabalhar no momento desse sermão. Tá ali meu amigo Israel Arboés. Quem tem nome de Israel é um nome bonito, viu? Tem alguns aqui na igreja. Você vai perder a competição para umas crianças que vão se chamar Israel aí em breve. Por que Israel é um nome bonito, meus irmãos? Porque está na Bíblia, é um bom início. Mas porque é aquele nome, né? É aquele nome com a qual Deus decidiu abençoar Jacó, o enganador, e transformar o nome dele em Israel, no momento que ele passaria a ser o cabeça, o representante de uma nação que Deus estava formando, e essa nação passa a ser o centro dos propósitos de Deus na Bíblia. Essa nação de Israel é uma nação que vai ocupar grande parte do Antigo e do Novo Testamento. O povo a quem Deus decidiu manifestar seus estatutos, sua aliança, seus profetas, a adoção de filhos. E não é à toa que quando o povo diz hoje que quer viajar para Israel, fica trazendo areia de Israel, água de Israel, né?
Por quê, meus irmãos? Por que ainda hoje existe essa impressão entre alguns evangélicos de que de alguma maneira existem duas igrejas na Bíblia? Uma igreja que é esse povo de Israel, ok? Existe toda uma linha teológica hoje, uma escola teológica que acredita de que existem duas igrejas. Uma que seria o povo étnico de Israel e uma outra igreja que é essa igreja que Jesus criou no Novo Testamento, feita de gentios. A gente vai falar sobre isso hoje à noite, tá? Mas então, fica com aquela sensação de que todo mundo pode ser crente, mas povo de Deus mesmo são os israelitas. E de que os propósitos de Deus, de alguma maneira, são a restauração dessa nação de Israel. Tem muito a ver com essa teologia dispensacionalista, talvez também com a posição mais pré-milenista, tá? De que Deus tem um propósito especial para esse povo étnico, e todos nós ficamos aqui como crente de segunda categoria, querendo ser, invejando, falando, nossa, que legal, olha a bandeira deles, olha a tecnologia deles, olha a ciência deles, olha os monumentos deles. Tem muito evangélico assim, tá? Mas olhe para Israel hoje, e você vai perceber que o problema de Israel hoje não é tão diferente daqueles que estão fora de Israel. Uma nação que vive em guerra com as nações ao seu redor, também por causa dos pecados dessa própria nação de Israel. Eu estou tocando num assunto sensível aqui, mas vamos embora, tá? Vamos embora. Porque a gente precisa entender. Há alguns que pensam que com a instalação do Estado de Israel em 1948, todas as profecias de Deus em relação a essa nação se cumprem, mas, meus irmãos, existe hoje dentro daquela nação, se você for lá hoje, se você conversar com os ministros, com os políticos, com o presidente, com a população, você vai perceber uma enorme apostasia. Muitos israelitas não creem em Jesus. Eles são ali uma nação envolta de outras nações, mas que se encontra em tão grande apostasia quanto as nações com as quais ela se encontra em guerra. Pode ir lá, vai lá ver, se você quiser tirar a prova a limpo. Então a pergunta é se nós deveríamos estar invejando essa nação no seu estado normal. E se a resposta que essa nação precisa para resolver o problema da paz é a mesma resposta que todo ser humano precisa para resolver o problema da paz. E esse texto de hoje, meus irmãos, ele vai trabalhar essa questão complexa, delicada, que parece envolver noções políticas e territoriais, mas são muito mais profundas, porque envolvem problemas espirituais, de separação com Deus, que eles enfrentam e nós enfrentaríamos também, se Deus não fosse um Deus para resolver tanto o problema deles, quanto os nossos. Um Deus que é capaz de fazer algo miraculoso, que é fazer um povo, um único povo, com todos esses sabores, com israelitas étnicos, com israelitas não étnicos, com filhos da eleição e com a barreira da inimizade que é derrubada em Deus. Meus irmãos, esse assunto não é de agora. A igreja de Éfeso, para quem Paulo escreveu uma carta, essa igreja que recebeu desde o início a declaração de Paulo ensinando, olha, vocês são um povo que foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo. A identidade de vocês está num Deus que amou vocês antes mesmo de todas as coisas serem criadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão engajados nessa missão de salvar vocês, igreja em Éfeso. Então nós vimos desde o início do capítulo 2, toda a explicação teológica, espiritual de Paulo, falando, veja, vocês eram filhos das trevas, seguindo o curso desse mundo, mas Deus, lembra? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou vocês, porque pela graça vocês são salvos, e isso é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a identidade de vocês, é a identidade da graça, de um Deus que transforma inimigos em amigos. Mas agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo quer mostrar que essa verdadeira e grande realidade espiritual não tem nada de teoria nisso. Isso tem um efeito prático e real dentro da vida daquela igreja, dentro da sociedade. Porque a igreja de Éfeso, meus irmãos, é a igreja que à medida que essas pessoas começam a se converter, eles passam a ir à igreja. Num primeiro momento, aquelas sinagogas cristãs, aqueles antigos lugares do judaísmo, que à medida que as pessoas iam se convertendo, os judeus da diáspora, que também moravam na cidade de Éfeso. Agora esses dois grupos
estão convivendo juntos, congregando juntos, mas aparentemente a coisa não estava indo muito bem. Porque o judeu, que nunca teve esse hábito antes, agora olha para o lado e vê um gentio dentro da mesma igreja que ele. E o gentio olha para aquela situação e ele também não se sente muito confortável. Porque ali aparentemente havia algo pendente, um problema que não parecia estar resolvido. Havia uma grande separação histórica entre judeus e gentios. E Paulo aqui, meus irmãos, é claro, eu poderia dividir esse sermão em vários pontos, mas eu tenho preferido nesse sermão de Éfeso que a gente siga quase como se fosse um ponto só, entendendo a argumentação do apóstolo Paulo, entendendo a forma como ele escreve esses argumentos e essa carta. Então, no final do ponto, eu dou o ponto para você, pode ser? Para você entender o argumento, em vez de você partir da minha tese, eu quero que você entenda a argumentação e lá no final a gente chega na mesma tese juntos, tá? Preste atenção. Paulo sabia que havia esse problema real. E esse problema começa a ser descrito na maneira como os judeus percebiam os gentios e como Paulo descreve isso no versículo 11. Olha o que ele diz no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Vocês, gentios, falamos da identidade espiritual, agora vamos falar um pouco dessa fusão com a identidade social. Vocês, gentios, eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos ou circuncisão. Era a linguagem, meus irmãos, que os judeus usavam para descrever todos aqueles gentios que não tinham a marca física da circuncisão. Você lembra o que é a circuncisão? Eu espero não precisar dar muitos detalhes aqui, mas era a remoção do prepúcio, vamos falar assim, tá? Para ficar mais fácil. Mas era uma marca que todo judeu carregava. Era a marca étnica, teocrática, de pertencimento a Deus. E todo mundo que não fosse isso era menor, era menos do que isso. Então, os gentios para os judeus eram bárbaros, meus irmãos. Eram bárbaros espirituais, bárbaros sociais, e eles levavam toda sorte de apelido, inclusive incircuncisos, que era um apelido pejorativo, tá? Não era só uma descrição do fato deles não terem circuncisão, era pejorativo. Era, olha aí, ó, os incircuncisos, tá? Mas, meus irmãos, é interessante porque os próprios gregos, os gentios, também usavam apelidos pejorativos para descrever todos aqueles que não eram gregos. A palavra grega ethne, tá? Era a palavra que os gregos usavam para descrever todo mundo que não era grego, então eram pagãos. Mas era a mesma palavra que os judeus usavam para descrever esses gregos, dizendo, eles também são pagãos, eles também são gentios. Cada um definia o outro a partir de si mesmo. Isso soa moderno para você? Vamos lá, vamos de novo, vou falar de novo para ver se você está colado no meu sermão. Definir o outro a partir da minha identidade é mais velho do que velho, gente. Tá? O pecado humano sempre levou a essas segmentações. Infelizmente, meus irmãos, Paulo diz também, ele acaba usando aqui uma linguagem no grego que mostra pejorativamente que esses próprios judeus estavam numa condição muito semelhante. Quando ele fala, aqueles que se intitulam circuncisos, eles adoravam bater no peito, nós somos os circuncisos, mas Paulo fala, na carne, por mãos humanas. Esses judeus se circuncidavam, mas essa circuncisão deles não correspondia àquilo que a palavra de Deus dizia lá em Deuteronômio capítulo 30, que a verdadeira circuncisão deveria ser de coração. Deveria ser uma circuncisão de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ou seja, meus irmãos, muitos desses judeus étnicos não eram judeus piedosos, não eram judeus que tinham agora um relacionamento límpido com Deus através de Cristo Jesus, eram apenas judeus da tradição, como nós vemos hoje em dia. Nós vemos muitos que estão aí, né? Judeus circuncisos, mas ateus, apóstatas. Eu lembro, meus irmãos, que uma das interações evangelísticas mais difíceis que eu já tive na minha vida foi com um judeu de trancinha e tudo, né? Ele tinha aquelas caixinhas penduradas, sabe? Foi lá no Lago Sul, eu era estudante ainda, lá no Mackenzie, tinha umas caixinhas penduradas assim. Aí eu fui num supermercado que tinha lá, o Vitalia, ali perto do Mackenzie. Eu estou lá na compra, aí estou vendo um judeu com a Bíblia, eu falei, olha, uma Bíblia. Ele falou, uma Bíblia não.
Eu olhei, bati o olho, era uma Bíblia, né? A Torá não é uma Bíblia. Falei, ixi. Mas logo eu comecei a conversar com ele e percebi que aquilo ali era só uma tradição, ele nem lia, ele só carregava aquilo ali como um rótulo externo, sabe? Ateu de tudo, meus irmãos, ateu de todas as coisas. Não cria nem Deus. Tem muitos assim, hoje em dia. Mas voltando então para o argumento dos gentios, eu vou voltar nos judeus, tá? Paulo está falando, veja, vocês gentios realmente estavam numa situação muito ruim, porque não somente vocês não eram judeus, mas vocês estavam desprovidos de todos aqueles benefícios que esses judeus receberam no momento passado. Paulo volta lá na história, e ele fala, quando Deus se manifestou, escolheu a humanidade para se manifestar, ele escolheu esse povo, a qual ele fez desse povo Israel, e nesse povo ele se manifestou. Vocês não eram desse povo. Ele fala aqui de 5 problemas que os gentios tinham pelo fato de não serem parte desse povo. Olha o que ele diz no versículo 12. Primeiro ele vai dizer, naquele tempo estáveis sem Cristo, que na verdade vai ser o maior argumento de Paulo. Ele vai falar, olha, vocês não tinham todos os elementos que levariam vocês a Cristo, e isso por si só é terrível, né? Vocês não teriam o Messias aguardado, que os judeus aguardavam, vocês não tinham isso, o Cristo, o escolhido. Segundo argumento, ele vai falar, vocês estavam separados da comunidade de Israel. A palavra grega aqui, comunidade, há uma discussão entre os comentaristas, se ela deveria ser cidadania no aspecto mais teocrático, se deveria ser comunidade no sentido mais espiritual, mas independente da interpretação, o fato é que eles estavam fora. Eles não estavam vivendo aquela vida interior da comunidade de Israel. Ele fala em terceiro lugar, versículo 12, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Todas aquelas alianças que a promessa de Deus estabeleceu, por meio de qual a salvação viria, né? A aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Davi, vocês estavam fora de tudo isso. Vocês não estavam vivendo, vocês nunca receberam esses encorajamentos daqueles que estavam dentro da aliança. E aí ele faz 2 conclusões, o quarto e o quinto, 2 conclusões espirituais no versículo 12. Ele fala, não tendo esperança, vocês não viam nenhuma esperança, não havia motivo para vocês viverem, e sem Deus no mundo. Meus irmãos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, para que acordar segunda-feira de manhã? Literalmente isso. Em outras palavras, é o que Paulo já havia dito no início do capítulo 2, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Quem está morto não tem esperança, quem está morto não tem amanhã, não tem luz, não tem nada. Vocês não tinham nada. Mas, meus irmãos, assim como Paulo, lá no versículo 4, ele fez mas Deus, ele faz de novo agora. Olha o versículo 13, mas agora. Antes foi mas Deus, mas agora é mais agora. Essa temporalidade desse comentário, mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Existe um outro mais Deus aqui, é um mais agora. Em Cristo Jesus, Paulo vai lembrar que na verdade, o tempo inteiro, a mudança do status deles foi porque Deus em Cristo Jesus uniu vocês a Cristo e mudou a condição de vocês. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo aqui, meus irmãos, faz literalmente a citação de Isaías capítulo 57, que nós acabamos de ler no culto. Nós lemos Isaías 57, versículos 14 a 21, e Paulo vai voltando nas ideias desses textos dos profetas, que anteriormente eram aplicados para outras coisas. Veja, lá em Isaías, nesse texto e outros, Deus está dando uma promessa de que ele um dia pegaria tanto os judeus que ficaram em Judá e Jerusalém, quanto os judeus que foram espalhados, e ele uniria novamente tanto os judeus de perto, quanto os judeus da diáspora, os que estão longe, tá? Deus faria isso. Ele uniria todos esses de novo, e eles congregariam debaixo do cuidado do Senhor. Só que Paulo vai agora um pouco além, dizendo que esse versículo lá de Isaías não significava somente unir judeus de perto e judeus de longe,
mas judeus e gentios de longe. Esses que estão mais perto, porque receberam aqui os mandamentos, a lei, as coisas, mas esses que nunca nem estiveram perto, que nunca nem ouviram essas coisas, todos eles vão ser atraídos magneticamente pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, que sangue poderoso é esse, né? Que sangue poderoso, que é capaz de fazer esse teletransporte internacional. Meus irmãos, passagem de avião hoje está muito cara. Eu fui comprar as passagens de avião para poder fazer as viagens que eu vou fazer agora no fim do mês, pregar em Atibaia, pregar em Manaus. Aí eu fui ver o preço das passagens e falei, rapaz, o povo vai pagar mesmo, eu acho que eu vou ficar em Brasília. Fico preocupado com a igreja, vai ficar caro esse negócio. A gente vai para o Nepal ano que vem, a gente vê o preço da passagem, rapaz, missionário Daniel, quando vem do Japão para cá, tem que pagar a passagem de avião, trazer a família toda, é caro. Se dependesse da passagem de avião, para todo mundo ir para Jerusalém, para crer em Jesus só lá em Jerusalém, ninguém se convertia. Você ia botar a mão lá no fundo do bolso, para pagar rios de dinheiro, para aceitar um Cristo regional, localizado, que fica numa cidade? Meus irmãos, o Evangelho usa o poder de Deus para atrair, sem custo de passagem de avião, todos os eleitos para a cidade celestial do Senhor. Isso é impressionante. O Evangelho da graça é de graça, porque quem pagou o preço foi Ele, o sangue derramado foi do Cordeiro, e o sangue derramado foi poderoso para ser capaz de fazer o que o versículo 14 diz, e ele vai dizer duas coisas. Olha o versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Meus irmãos, o grande ponto central desse texto está aqui no versículo 14. Ele diz que na verdade Jesus é a nossa paz. E aqui é importante dizer, não somente de que Jesus fez a paz, mas de que Jesus é a paz. E ao descrever Jesus como a paz, ele está dizendo que nele, converge nele a solução. Não é que somente que ele produz a solução, ele de fato é a solução. Ele é o sacrifício derramado em favor de gentios de longe e judeus de perto, para de ambos fazer um. Veja o que ele diz no versículo 14, isso aqui é muito importante. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem muito específica, porque ele quer descrever qual é esse problema da inimizade que exige paz. Meus irmãos, a inimizade era real, tá? Eu sei que eu e você nunca fomos num desses templos clássicos judaicos, mas você sabe como é que era a disposição do templo? Havia ali, desde os dias do tabernáculo, né? Havia uma série de separações no templo, tá? O lugar santo, você entrava nos átrios mais interiores, mas tinham dois pátios que eram separados por um muro. O pátio dos gentios e o pátio dos judeus. Então, quando ambos entravam ali para fazer os seus atos de adoração, não havia contato físico entre esses dois pátios. Os judeus entravam pelo pátio dos judeus e os gentios entravam pelo pátio dos gentios. E historicamente, meus irmãos, os judeus haviam sido convencidos de que eles deveriam manter essa separação bem estanque. A lei de Moisés era uma lei que os protegia da contaminação desses gentios, tá? Eles não deveriam andar com esses gentios. Então, os judeus, de alguma maneira, meus irmãos, passaram a cultivar uma mentalidade de que o culto deles, separado, era um culto melhor do que o dos gentios, que eles não poderiam se juntar com aquela gentalha, literalmente. E, meus irmãos, isso criou no coração dos judeus uma arrogância prepotente, de que eles eram melhores, de que eles estavam surfando uma onda superior dessa religiosidade, mas aquilo cultivou no coração deles inimizade. Você olha para o gentio, para o outro lado do muro, você fala assim: esse é meu inimigo. O gentio olha para o judeu e fala: eu nunca vou poder ter a fé desse. Mas ambos
tanto o gentio quanto o judeu têm um problema não só horizontal, eles têm um problema vertical. Cada um do seu lado do muro, ambos estão separados de Deus. Meus irmãos, um dos maiores problemas da religiosidade humana é que ela se convence de que ela não está separada de Deus. Esse é um dos grandes problemas. Quantos religiosos, quantos gurus, eu gosto muito de acompanhar, meus irmãos, podcasts seculares. Eu gosto de ouvir, eu acompanho vários cristãos, mas eu acompanho os seculares, porque eu gosto de entender o que tem sido veiculado, pensado na cultura e na sociedade. Eu tenho ficado pasmo com a quantidade de líderes de religiões que têm sido chamados para falar nesses podcasts. Padre de não sei o quê, guru de não sei o quê, vários. Inclusive pastor esotérico. Essa foi a última, né? Tem pastor esotérico, sabia disso? Que agora tem pastor esotérico. É pastor, ele vai com título de pastor, mas manja tudo de cabala, manja tudo de tudo, tá? Então está uma bagunça, está um caos nesse misticismo pós-moderno, essa salada aí. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que depois de três horas de podcast, do cara falando só abobrinha e besteira, você vai ler os comentários ali na live, e gente evangélica, gente cristã, falando, nossa, como nós precisamos de pastores que sejam como esse padre, como nós precisamos, gente, conhecimento humano perpetuando a cegueira humana, gente que acha que está melhor sem Deus, sem o Cristo dos evangélicos, sem o Cristo dos protestantes, são autossuficientes e autoabastados no seu queixo erguido, no seu muito palavreado, nas suas ideias que se perdem, se contradizem, e eles nem percebem o tanto que eles entram em contradição, como Paulo fala lá em 1 Timóteo, loquacidade frívola, bando de baboseira, fala e nem sabe o que está falando, gente perdida, gente sem Deus se achando salva e iluminada. O problema da religiosidade é que tanto de um lado do muro quanto do lado, ambos estão perdidos, e nunca vai haver tratado de paz aqui, se não houver tratado de paz aqui. Será que o mundo nunca vai perceber isso? Quanto mais você falar sobre tratado de paz, Israel tem que fazer um tratado de paz, o Líbano tem que fazer um tratado de paz, o Hezbollah tem que carregar, tem que fazer a paz. Meus irmãos, essa paz não tem efeito nenhum. Porque essa paz humana, feita com assinaturas de corruptos, não resolve o problema interior do coração em guerra contra Deus. Esse é o problema. O problema é que todo ser humano sem o Criador está em guerra contra o Criador. Quando no meu sermão de prova fui pregar em Romanos capítulo 5, eu tinha aprendido muito bem essa ideia com o pastor R6 Pro, explicando isso em Romanos 5. E eu lembro que no meu sermão de prova, um dos pastores na época se levantou e falou assim, eu não sei se eu posso concordar com essa afirmação, que todo ser humano sem Deus está em guerra contra Deus. Eu não soube o que responder, eu falei para mim mesmo, o pastor está precisando ler a Bíblia, está me sabatinando no meu sermão aqui, mas não está lendo a Bíblia, porque estou lendo aqui, está aqui na frente. A guerra maior de todas, maior do que essas guerras que a gente vê, maior do que a guerra da Ucrânia, da Rússia, da Coreia do Norte, com quem quer que seja, é a guerra de todo ser humano, em rebelião e transgressão contra Deus. Mas, Deus, que a gente não resolveria, mas agora, vós que estáveis longe, em guerra com Deus, foram aproximados, porque na verdade todos vocês estavam longe, até quem achava que estava perto, estava longe, né? Até quem acha, até o judeu, né? Eu sei que você fica querendo, às vezes, proteger os israelitas, não, mas os israelitas, né, essa nação, meu irmão, sem Jesus vai ser condenado do mesmo jeito, para com isso, a apostasia é a mesma, então não importa se está pertinho, se está longinho, está tudo longinho, mas Deus promoveu o Cordeiro da Paz. Quando Isaías capítulo 9 fala que ele é o príncipe da paz, é porque a paz estava nele, e ele se colocaria naquele madeiro para derrubar o muro da inimizade. Meus irmãos, eu sei que quando Paulo pregou essas coisas, o templo ainda estava lá, ainda existia um muro,
tá? Ainda havia separação entre o lugar santo e o pátio externo, e o santo dos santos e o lugar santo ainda estavam lá, mas espiritualmente, Cristo já estava promovendo a derrubada do muro espiritual. E como é que ele fez isso? Você precisa se lembrar que quando Jesus morreu, um dos sinais da morte do Filho de Deus foi que o véu foi rasgado. De cima a baixo, é o que o texto bíblico diz lá em Mateus. Ele se rasgou como símbolo de que aquela inacessibilidade ao santo agora foi resolvida, porque o santo na sua carne convida os pecadores, ele morreu por pecadores, o sangue dele atrai pecadores para si. Que lindo isso, meus irmãos. Então Deus resolve o problema dos judeus e resolve o problema dos gentios, e ele diz que o qual de ambos fez um. No versículo 15 ele diz, veja o versículo 15, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio abolir na carne os efeitos daquela lei, aquela lei que nem os gentios e nem os judeus conseguiam cumprir, diga-se passagem, nenhum nem outro. Essa lei que acabava produzindo muito mais maldição na vida deles, na tentativa de cumprir essa lei com seus pecados, Cristo na sua carne resolveu, ele aboliu, ele não destruiu a lei, mas ele destruiu o efeito amaldiçoador que essa lei trazia sobre nós. Então ele resolveu, cumprindo a lei, morrendo a maldição da lei, ele resolveu, para de ambos fazer um só povo, um novo homem. Veja, eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui agora para corrigir a sua e a minha escatologia. Não é que, veja, tem alguns que pensam assim: Israel era o povo de Deus e os gentios não eram o povo de Deus. Então quando Jesus fez isso, o que ele fez agora? Ele pegou os gentios e adicionou a esse povo já feitinho, já bonzinho de Deus, que eram judeus. Não. Esse povo que anteriormente recebeu as bênçãos de Deus, o povo judeu, eles também estavam numa situação precária. Eles estavam longe. Então Deus pega esse povo, e em Cristo eles fazem um povo totalmente novo. Até rimou. Você ir para casa e nunca mais esquecer o sermão. Um povo totalmente novo. É isso que Deus fez. Ele não pegou e transformou os gentios em judeus étnicos, ou transformou os judeus em gentios étnicos. Não, ele fez um novo homem, a partir de um novo Israel. Jesus, o verdadeiro, o único, o imutável, o inquebrável e o perfeito. Você consegue parar para pensar nisso? Veja, em 2019 eu fui lá no Museu do Nelson Mandela, na África do Sul. Foi bem interessante. A gente foi para fazer o trabalho no Malau, e aí passou pela África do Sul e conseguiu ir. E obviamente eu sabia algumas coisas do Mandela, e eu não vou entrar aqui no mérito de um juízo de valor a respeito da pessoa e do caráter. Certamente a gente poderia tecer as nossas críticas, tá? Mas me chama a atenção, meus irmãos, o momento histórico. O Mandela, ele foi liberado da cadeia depois de 27 anos, ali na década de 90, e a África ainda estava no auge do apartheid. Para quem já estudou o apartheid, você sabe que no mundo moderno, você falar sobre aquele tipo de segregação racial parece até uma coisa estranha, mas, meus irmãos, era algo terrível que a África viveu. E de alguma maneira, o Mandela ali, ele encontrou no esporte a possibilidade de uma solução. Os negros africanos gostavam muito de futebol, era o esporte deles. Mas os brancos sul-africanos gostavam de jogar rugby e cricket. Mas o Mandela percebeu que ali poderia haver alguma possibilidade de trabalhar com aquela situação. Então teve a Copa do Mundo de Rugby em 1995. E naquele momento, meus irmãos, o Mandela decidiu fazer uma coisa muito interessante. Havia um time de rugby de brancos chamado Springbok, tá? Era o time dos brancos, da minoria branca. Então, naquele jogo, sendo televisionado em rede nacional,
o Mandela, negro, entra com a camisa do Springboks. E ele vai no centro do campo, e ele pega o troféu e entrega para o capitão do Springboks, um troféu lá. E aquele gesto do Mandela foi o gesto simbólico que correu o mundo. Todo mundo que lembra das cenas desse negócio, correu a mídia internacional. Foi a cereja do bolo para dar fim ao apartheid africano. E eu quero pegar esse exemplo porque eu acho ele icônico. Ele vestiu a camisa do inimigo, né? Vestiu a camisa do inimigo. E ao fazer isso, você destruiu o seu inimigo. Como eu falei ontem na devocional, qual é a melhor maneira de você destruir o seu inimigo? Transformar ele em amigo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, de forma infinitamente superior ao que o Mandela fez, porque o Mandela era pecador, ele era falho, e o fim do apartheid na África, socialmente falando, não resolve o problema no coração. Racismo é um pecado do coração, segregação é um pecado do coração. Então só alguém que seja um capitão de um time que resolve o problema do coração pode resolver o problema do coração. E quem é o rei dos corações? Quem é aquele a respeito do qual o Provérbios 16 fala que o coração do rei está nas mãos dele? Quem é que resolve o problema da segregação vertical e horizontal? Senão aquele que de fato veste a camisa dos inimigos, se colocando na cruz maldita dos inimigos, e fazendo o que Mandela, Dalai Lama, Trump, Obama, Lula, Bolsonaro jamais poderiam fazer: ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Sendo ele o único primogênito dentre os mortos, o rei dos reis, a respeito do qual nós falamos no catecismo. Você viu tudo que o rei faz? Tudo que o rei é? O que ele é poderoso para fazer? Ele é poderoso para vencer a morte. E se ele resolve esse problema da morte, ele pode resolver esse problema da morte. Meus irmãos, a parede de inimizade entre judeus e gentios caiu. Judeus eleitos e gentios eleitos são feitos um. Versículo 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus irmãos, é isso que Cristo fez, e é isso que Cristo faz hoje. Porque hoje você pode andar pelo mundo e você vai ver igrejas cristãs que são as mais multiculturais que existem. Diferente da tradição do Islã, da tradição de tantas outras religiões, que a coisa é muito culturalizada e local. A igreja de Cristo é uma igreja de inimigos que foram feitos amigos. É uma igreja de convivência. Versículo 17, Cristo veio e fez o quê? Evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O judeu étnico em Cristo pode chamar o Pai de Pai. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, por exemplo, há um só Deus e Senhor. Mas o gentio em Cristo pode chamar este mesmo Deus de Pai. Então, o judeu e o gentio juntos, eles podem dar a mão um por outro e fazer juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, judeu e gentio, a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. Ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. E a conclusão de Paulo, que acaba também sendo o primeiro versículo da próxima semana, é o versículo 19, veja: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Igreja de Éfeso, vocês não são mais estranhos. A palavra estrangeiro aqui é a mesma palavra no grego que é usado para estranho, tá? Então, é tanto estrangeiro étnico, mas também o estranho que está separado. Vocês não são mais marginalizados. Vocês não são mais andarilhos, vivendo segundo o curso desse mundo, não. Vocês agora são concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meus irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo, e é exatamente isso que ele está dizendo, que aquelas promessas
que foram dadas a Abraão lá atrás. Quando Deus aparece a Abraão, que era ainda um gentio, e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. As famílias da terra serão benditas na tua semente, seja você uma bênção. Aquelas promessas, meus irmãos, estavam se cumprindo em Cristo Jesus, no evangelho dele. A terra, o lugar, a cidadania, meus irmãos, desculpa, não é o Israel de 1948, não é. Você não precisa botar a bandeira de Israel hoje na sua casa para ser israelita. Se você é um filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus, você já é hebreu de hebreus, você é um filho de Deus, você é tão judeu pela fé quanto Cristo é pela fé. Você é, como o texto diz, concidadão dos santos, a pátria celestial que Deus está formando, de gente de toda tribo, língua, povo e nação, é a pátria da família de Deus, da família do Senhor. Todos nós somos reconciliados, nós somos a família da paz, e a família da reconciliação, por causa do sangue. E se isso é verdade aqui, meus irmãos, se Deus foi capaz de individualmente a cada um de nós aplicar esse sangue, a minha pergunta para você é: o que esse sangue faz aqui, uns com os outros? Porque, meus irmãos, veja, não é que... Então vamos lá, né? Prepara aí para a aplicação final do sermão, tá? Não é que Deus diz que não tem mais inimizade, é que Ele não tolera mais a inimizade. Toda vez que eu e vocês andamos na contramão do Evangelho e criamos inimizade onde não há mais inimizade, Deus fala: por que você não perdoa seu irmão se eu estou te perdoando? Por que você não se reconcilia com o seu irmão se eu já estou reconciliado com você? Você está vivendo na contramão do que eu estou fazendo. Meus irmãos, o Evangelho é um Evangelho real, capaz de destruir e derrubar barreiras imensas, muito maiores do que a muralha da China, muito maiores do que o muro de Berlim, porque eram barreiras entre o Criador e a criatura. E se Ele pegou os inimigos e fez em amigos, quem somos nós para pegar os amigos e transformar em inimigos? Não há espaço para inimizade no povo de Deus. E isso começa dentro da casa de Deus, da família da fé. Ah, pastor, não me peça isso. Eu não estou te pedindo nada. Quem está pedindo é o Espírito Santo de Deus, se vira. Quem te pede não é o pastor Mateus, não é a Igreja Presbiteriana Redenção, é a conclusão natural da palavra pregada. O Evangelho da reconciliação, do poder capaz de fazer coisas absurdamente impossíveis. Meus irmãos, eu nunca escondi dessa igreja, não com detalhes, mas o fato de que em 2019, eu já contei isso em algumas ilustrações de sermão, eu passei por uma situação muito difícil, meus irmãos. Hoje pela manhã, o nosso irmão Rafael ensinou na turma de inglês sobre o problema da amargura. Amargura é um negócio muito complicado, meus irmãos, porque no nível dos pecados, aqui no topo aqui, você está lidando aqui com impaciência, que é a explosão de ira, com irritabilidade, que é a permanência da ira, mas aqui embaixo, enquanto essas coisas estão acontecendo, tem um outro monstro que vai sendo cultivado aqui na camada mais de baixo, né? O da amargura. E esse, aqui é fácil resolver, esse aqui é complicado. A amargura é aquele dragão que vai surgindo dentro do nosso coração, e ele vai nos destruindo de dentro para fora. E ele vai sedimentando, sabe, como um pozinho que vai caindo, a constante irritabilidade, a constante ira, a constante paciência, vai sedimentando no fundo do nosso coração, mas vai criando uma camada. E ela vai subindo, e ela vai subindo, e a gente vai ficando duro. E essa camada de amargura, ela é capaz de transformar a maneira como eu enxergo uma pessoa. Aquela pessoa passa a ser outra coisa para mim, ela não é mais um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, é uma coisa que eu odeio, é uma coisa que eu tenho nojo, que eu não quero nem estar perto.
Hoje pela manhã, inclusive na aula, foi mencionado uma coisa muito estranha que pode acontecer entre cristãos, é dizer, eu perdoo, mas eu não quero mais ver a sua cara, tá? Eu te perdoo pelo que você fez comigo, mas eu vou mudar de igreja para não ter que conviver com você. Será que realmente perdoou? Será que realmente a raiz de amargura lá no fundo do coração foi tratado? Meus irmãos, eu me encontrei em 2019 numa situação dessas. Foi terrível, meus irmãos. Eu não tenho coragem de descrever para vocês como eu me sentia. Porque eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, nem para o meu melhor inimigo. Mas você sabe o que é você ser filho de Deus, você sabe do Evangelho, mas você não consegue agir em cima do Evangelho. E aí aquela pessoa fez um negócio contra você, eu sabia que ela nem entendia o tamanho da ofensa que ela tinha feito contra mim, mas ela fez. E me doeu profundamente. E aí eu deixei, né? Fui deixando, não, o tempo vai curar tudo. A maior babaquice que pode haver. O tempo não cura absolutamente nada. Aí você vai deixando aquele negócio infestar a sua alma. E aí de repente o brilho vai saindo fora, a vontade de viver some. Vontade de viver, meus irmãos. Você não tem mais estímulo para fazer nada. Meus irmãos, eu não conseguia pregar, meus irmãos. 2019, eu vinha pregar para vocês aqui por um senso de obrigação, por 3 meses, porque aquele negócio infestou a minha alma. Eu não conseguia sorrir, era aquele sorriso meio amarelo de fim de culto. Eu estava pregando a série em Esther, revisando um dos sermões na parte da tarde. A Débora, eu estava olhando para a Bíblia, meus irmãos, inerte. A Bíblia estava parada assim na minha frente, eu terminando de revisar o sermão, mas eu não estava lendo nada. Eu não tinha pensamentos que passavam na minha cabeça, não tinha força. A Débora põe a mão no meu ombro, eu desabo de chorar. E aí a Débora tem a coragem de falar as coisas que esposas auxiliadoras têm que falar para os seus maridos. Você precisa decidir o que você vai fazer com essa raiz de amargura. Porque se você não fizer nada a respeito dela, ela vai destruir você. E ela vai destruir o nosso casamento. Vai destruir tudo. Exatamente o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12. Não deixem brotar raiz de amargura no meio de nós, que vindo a contaminar vocês, destruam vocês e as pessoas ao redor de vocês. Está lá em Hebreus 12, depois leia. Ou seja, não é só você que vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Mas foi muito boa a forma como ela falou, de que estava ao meu alcance fazer uma escolha, porque era inevitável, ou aquele negócio ia me... ou aquele negócio ia me matar, ou eu matava aquele negócio. Vim pregar, foi difícil, mas terminou aquela noite, eu liguei para um dos conselheiros confiáveis, falei, cara, o que você vai fazer amanhã de manhã? Eu tenho que trabalhar. Eu falei, vai trabalhar não, você vai me receber na sua casa. Não posso, dá um jeito, eu preciso conversar. E fui para a casa dele, fui conversar, passei a manhã lá conversando, ouvindo o Evangelho, porque eu não sabia nem por onde começar, meus irmãos, ouvindo, e quanto mais o Evangelho da paz era pregado no meu coração, mais a minha alma se inflava do poder e da possibilidade de resolver aquele negócio. À tarde eu fui procurar outro conselheiro, passei minha segunda-feira pulando de casa em casa de conselheiros bíblicos. Terminou a noite, segunda-feira, quase meia-noite, eu saí da casa do último, cheio do Espírito, cheio de convicção, de que Cristo era o príncipe da paz, Ele iria me ajudar a resolver aquele negócio. No dia seguinte de manhã, era uma terça-feira, eu liguei para a pessoa e falei para ela, você não sabe o que você fez contra mim, possivelmente, talvez você até hoje nem saiba, mas eu fui muito ofendido por causa disso, e a gente precisa conversar hoje mesmo. E eu fui até ela, eu não tinha nem coragem de fazer isso há 3 dias atrás, eu fui até ela, só pela fé, no poder do Espírito Santo, e Deus nos deu uma conversa, e nós choramos ambos. Ele teve coragem de dizer para mim, por que você não me contou isso antes? Eu não sabia. Se eu soubesse e você tivesse me falado antes, a gente já tinha resolvido isso alguns meses atrás. E eu falei, toma, viu, ó, bobão, eu sabia que eu estava fazendo errado, deixei a coisa ficar. Meus irmãos, quando nós nos abraçamos e choramos e oramos, aquele mamute de 300 toneladas que vinha oprimindo as minhas costas durante 3 meses, ele simplesmente evaporou, como a minha filha Melissa fala agora. Tudo para Melissa é, evaporou. Evaporou, meus irmãos. O fardo foi levado, Cristo foi exaltado, e eu voltei a sorrir, eu voltei a cantar, eu voltei a pular e ser feliz como eu sou.
E eu experimentei no poder da cruz do Calvário, o Deus que derruba barreiras e resolve a raiz de amargura. Então eu falo para vocês hoje não falo a vocês por teoria. Eu falo como pecador dependente da graça. E que deseja que eu e vocês não vivamos em cima do muro da inimizade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito bom ter o nome Israel, e não vale só para ele ali não. Vale para todos aqueles a quem Deus selou com seu Espírito, e todos nós carregamos o nome de Israel de Deus. Você não tem direito de viver a nação do seu umbigo. Você é nação de Cristo, que morreu por você e ressuscitou por você, para que você e eu não vivamos mais na dureza do nosso coração, mas para que a gente resplandeça. Confie no Senhor. Veja, pastor, eu não sei nem por onde começar. Começa do jeito que eu comecei lá atrás, do jeito que me falaram, me perguntaram. O primeiro conselheiro da manhã falou assim: você já orou sobre isso? Eu falei: cara, eu não estou nem querendo orar sobre isso. Então ele falou assim: então o problema é seu. Se você não quer resolver, o problema é seu. Ainda bem que ele falou isso para mim. Eu falei: então tá, eu vou orar. Ele falou: não, você não vai orar depois, você vai orar agora. Você vai orar na minha frente. Ele me fez orar na frente dele. Ora, me mandou orar. Igual falar, mandar fazer 10 flexões de braço. Então você, meu irmão, minha irmã, você não fica procrastinando a inimizade. Resolve esse negócio. A gente vai fazer aqui uma oração aqui no final do culto, agora no final do sermão. Ora agora. Se você está ouvindo a voz do Espírito hoje, é agora. Vai fazer o quê? Vai fazer amanhã, depois de amanhã? É agora. Resolve isso primeiro no seu coração. Não é o outro que tem que resolver lá, é você que tem que resolver primeiro dentro de você. Ore agora. Perdoe agora. Aproprie-se da paz agora, o príncipe da paz. Não espera o Natal para cantar isso não, canta agora. E se você orar com o coração sincero, o Senhor vai resolvendo dentro do seu coração, aplicando a cruz de Cristo em você e o bálsamo do Senhor, e Ele vai resolvendo. E aí Ele vai te dando forças, estratégia. Aí você começa a orar pelo outro. Senhor, eu não quero ser inimigo do outro. Ele é meu irmão, minha irmã. Me ajuda a vestir a camisa dele. Porque o Senhor vestiu a camisa do meu pecado, me ajuda a me colocar no lugar dele. Por que ele está com raiva de mim? Será que eu ainda até agora, presta atenção meus irmãos, será que até agora eu não fiz ainda o exercício de me colocar no lugar dele e tentar enxergar essa situação pela ótica dele? Eu não estou falando que eu estou certo. Eu nem estou falando que ele está certo, provavelmente nós dois estamos errados. Então nós dois precisamos do Salvador. Nós dois precisamos ter a nossa visão alterada. Senhor, faz isso, promove isso. Eu tive essas duas situações na minha vida, só falei uma, não vou falar a outra. Mas eu tive duas situações. A coisa mais legal de todas hoje, meus irmãos, é estar andando no shopping, na minha folga de segunda-feira, e esbarrar com o segundo, que eu não contei a história, vocês nem sabem também quem é, aí esbarrar com ele no shopping, ele, a família dele, eu e a minha família. Ah, meus irmãos. Vocês não sabem como é bom. A minha alma estava tão pesada. Eu abraço ele hoje, eu tenho meu amigo de volta. Me alegra tanto, meus irmãos. É tanta alegria que não tem nada nesse mundo que se compare. Poder abraçar meu amigo de novo, e ele me dá uns beijos melados, eu falo, sai. Ah, meus irmãos, é tão bom. O Evangelho é real. É real. E ontem nós lemos, eu termino falando disso. Ontem nós lemos, na nossa devocional, que eu falei que era spoiler do sermão hoje, que Deus, Salmo 68, versículo 5, Deus é o Pai de órfãos e viúvas. Ele é o Deus que é capaz, Ele guerreia por nós a tal ponto que Ele é capaz de fazer o solitário morar em família, Ele traz o cativo para a prosperidade, e apenas os rebeldes moram em terra estéril. Se você quer morar em terra estéril, sua escolha. Mas o Deus de pais, de órfãos e viúvas, Ele está reconciliando relacionamentos, quer você ver, que seja capaz de ver ou não. Ele pega o órfão e dá paz, Ele pega a viúva e dá família.
E se Ele está trabalhando dia e noite em prol disso, eu e vocês, se Deus está trabalhando dia e noite em prol de derrubar a parede da inimizade, eu e vocês devemos estar engajados na mesma missão. A missão da igreja é glorificar a Deus por meio da obediência da sua lei. E se Ele é pai de órfãos e viúvas, então nós somos a família de órfãos e viúvas. Se Ele é o pai da reconciliação, então nós somos o povo da reconciliação. Se Cristo é o embaixador da paz, então nós somos embaixadores da paz. Começa com a gente. E começa abrindo o olho, olhando ao seu redor e falando: quem são os desamparados? Quem são os órfãos? Quem está com o coração caído e quebrantado ao meu redor? Eu termino meu sermão falando do exemplo que eu falei ontem do pastor Breno. É o mesmo exemplo. O reverendo Breno, quando era pastor conosco, ele tinha esse lindo e assustador hábito, lá na Semear ainda, de passar pelos crentes da igreja, enquanto todo mundo só cumprimenta: e aí, cara, como é que vai? Beleza, não sei o quê. Ele botava a mão assim no ombro, pegava aqui assim, ó, sabe, no ombro aqui, botava a mão no braço: como vai a sua alma? Como vai o seu coração? Meu amigo, aquilo ali desmontava qualquer crente. Quando você olha no fundo do olho, e em vez de só dar aquele cumprimentinho social e falar assim: como vai o seu coração? Meus irmãos, isso, vem lá dentro, porque às vezes você está órfão lá dentro, né? Você está meio viúvo lá dentro, assim. E aí ele vem e lava a sua alma, fala: que bom que você me perguntou isso, eu estou precisando compartilhar o meu fardo com você. Então, a gente vai carregando os fardos uns dos outros, e assim a gente vai cumprindo a obediência de Cristo, para a glória do Senhor. E a igreja vai ficando menos órfã, menos viúva, e a glória de Cristo resplandece, e o mundo conhece a família de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Eu quero dar oportunidade para você orar sozinho num primeiro momento. Talvez alguns de nós aqui estão precisando nessa noite abrir algumas coisas com Deus. Faça isso, sozinho aí no seu lugar. Em instantes eu vou fazer uma oração para a gente. Senhor Deus, a palavra de Deus é tão clara que o diabo é o pai das trevas e o maior de todos os semeadores de contendas. E as setas do maligno muitas vezes nos fazem diferenciar os relacionamentos que temos uns com os outros, e acabamos nós mesmos sendo repreendidos pelo Senhor quando Jesus disse a Pedro: arreda-te, Satanás. E acabamos perpetuando mais a ira, a contenda, a fofoca, a maledicência. Senhor, nós nos lembramos nessa noite que Tu és o príncipe da paz, que em Ti toda a inimizade caiu por terra, toda contenda, toda fofoca, toda maledicência, Senhor, para que o Senhor nos transformasse em um povo da reconciliação, não um povo da maldição. Então, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus, pelo poder que há, não no efeito da retórica, mas no poder que há na cruz do Calvário, que é real. O amor de Deus é real. Senhor, nós rogamos pelo poder da cruz, que o amor de Cristo seja derramado sobre os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus, como Paulo fala em Romanos 5,5, nos outorgue esse amor, para que nós sejamos veículos da Tua paz, que toda maldade pare em nós, e a partir de nós só haja compadecimento uns dos outros, que nós sejamos fraternalmente amigos uns dos outros, de igual ânimo, Senhor, fervorosos na humildade,
com amizades ardentes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humilhados, não apenas humildes, mas humilhados perante uns aos outros, não pagando injúria por injúria, ou mal por mal, antes bem dizendo, pois para isso mesmo nós fomos chamados, Senhor, porque nós queremos ver dias felizes, e nós queremos amar a vida. Então, Senhor, refreia a nossa língua do mal, ajuda-nos a nos apartarmos da prática do mal, ajuda-nos a praticar o bem de Deus e a nos empenharmos a alcançarmos a paz, porque os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estão sobre os justos, e Ele ouve as nossas súplicas, mas Ele se fecha para aqueles que praticam males. Então, Senhor, ajuda-nos a não retroceder em nossa fé, e a não reconstruir o muro da inimizade, mas a pregarmos e a evangelizarmos a paz, as boas novas. Senhor, se há absolutamente qualquer pessoa aqui nessa noite que acha que isso é impossível, Senhor, dê a ela boas-vindas ao Deus dos impossíveis. Faça isso, Senhor. Não é de nós e nem por nós, é pelo Senhor e nos méritos de Cristo, e nós cremos no poder do Príncipe da Paz. Ajuda todos aqueles que estão travados em processos de amargura, de rancor, de dureza. Derrama o perdão da cruz, Senhor. Ensina-nos a amar como Cristo nos amou quando ainda éramos inimigos teus, Senhor. Nós éramos teus inimigos e o Senhor nos amou tremendamente. Então faz com que isso seja a nossa prática. Leva-nos a esse amor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.